Ai. Eu definitivamente não deveria ter comido aquela barra de chocolate ontem à noite. Acho que não foi uma boa ideia de janta. Que merda. Literalmente. Já fui no banheiro 2 vezes em casa. Não, 3 vezes em casa. E provavelmente vou ter que agarrar o mato. Meu estômago, cara, é muito sensível, sabe? Qualquer coisinha errada que eu coloco pra dentro, eu me lasco. Eu ainda não aprendi a lição. Teimoso. Tem que se ferrar mesmo, né? Como você tanto. Olha isso. Caramba, velho. Eu sei que não é justo falar isso, mas hoje a única coisa que eu quero é que acabe esse treino, velho. Tá doido. Que sofrimento, cara. As pernas estão meio acabadonas. Tô lutando aqui contra os meus pensamentos intrusivos. A única coisa que tá vindo na minha cabeça é: desiste, tá difícil, é muito complicado, tá cansado demais. Sei lá, só coisa ruim tá passando. E aí tá difícil de lutar contra, sabe? E aí a gente tem que escolher. Mostrando isso pra vocês entenderem que não é só no começo da corrida que a gente se sente assim, zoado. Você sente o tempo todo, cara. Quando o treino não vai bem, quando você come uma coisa errada, você se sente um pouco mal. É assim pra todo mundo. Desde o Eliud Kipchoge até o cara que começou a correr hoje, agora, que vai começar agora. Uma coisa eu te digo, se tu tá querendo se preparar pra uma prova importante aí, bota na cabeça de que é um conjunto de fatores, tá? Primeira coisa, descanso. Segunda coisa, peso. Terceira coisa, alimentação correta. Quarta coisa, equipamento. Quinta coisa, cabeça e treino. Tá, seria uma sexta, na verdade, né? Mas enfim, digamos que é mente e corpo é junto, né? Então, cara, se não tiver tudo isso alinhado, não fui. Eu dormi bem noite passada, mas me alimentei mal. Tô num peso bom, né? Mas escolhi um equipamento que não estava adaptado. Então tem tudo isso, cara. Quando a gente tá falando de alta performance, é claro, né? Tipo, não que eu sou alta performance, mas eu digo um pouco de performance. Quando tu quer buscar um resultado a mais, você tem que alinhar tudo. A gente não percebe, mas isso que eu tava comentando no vídeo ali, né? Que eu deixei em preto e branco, só coloca a gente mais pra baixo ainda, cara. Sabe? O que a gente tem que fazer aqui? Isso aqui é super difícil. Você trabalhar a cabeça desse jeito. Eu consigo. Eu sou capaz. Eu já fiz coisa pior que essa. Cara, chega a arrepiar quando eu falo, sabe? Porque eu sei que funciona, sabe? Eu pensar nas pessoas que gostariam de estar aqui no lugar, correndo, estão no hospital, estão, sabe, uma cadeira de roda, estão lesionadas e dariam tudo, cara, só pra poder dar uma caminhada. E eu tô aqui me mordendo. Bruna, mas você tá dando sangue aí. Não importa, você tem que dar o máximo. Se você tem saúde, cara, por que você vai ficar economizando? Hã? Por que você vai ficar sendo morninho, sendo mais ou menos? Tem que fazer força, que dá com os 2 pés. E não há nada de reclamar, tá? O que eu tava fazendo ali atrás é totalmente errado. Porque daí eu vou, ó, indo cada vez mais morro abaixo. Por mais que eu esteja sentindo dor mais do que o normal, por mais que eu não esteja com o equipamento certo, todas essas coisas são um monte de desculpa que a minha cabeça usa pra fortalecer o lado sombrio da força, digamos assim, né? E aí a gente tem que lutar, velho. Lutar contra isso, contra esses pensamentos, porque senão você para aqui e deita e fica em posição fetal e chora, sabe? Simples assim. Falta poucos metros. Gente, provavelmente eu não vou conseguir filmar, então a gente se vê lá no final.
Tchau e benção. Engole o choro e vai. Gente. Não fode comigo, cara. Sou muito idiota. Eu fiz 35, cara. Olha aí, turma. Bolinho. O churrasco tá saindo, hein? É que eu, como churrasqueiro, sou um ótimo corredor, né? Mas tá saindo, devagarzinho tá saindo. Tá o Paulinho aí, a Josi, as meninas lá. Aperitivo. É, que é só o esquenta. Eu já tô tentando acender o fogo aqui já faz umas 3 horas. Mas vai sair, vai sair. Uma hora sai. O importante é o lugar que nós estamos. Paraíso. Alguém anotou a placa do caminhão? Rapaziada, que treininho, hein? Pá, rapazes, meu caneco aqui. Trocar uma ideia com vocês. Pra finalizar esse vídeo com uma como é que era que o Marco Luque fala? Uma flexão. Eu não lembro como é que era. Reflexionando, não lembro como é que é. Enfim. Primeiro de tudo, né? Eu tava comentando com a Carol falou assim, meu, não acho que tu foi idiota porque tu fez 1 km a mais, né? Porque o treino era 34, eu fiz 35. É que, cara, eu tava num estado de cansaço, um nível assim que eu queria parar no 5º km hoje, sabe? E é difícil eu me sentir tão assim. Só que, cara, esse treino tá pegando, velho, tá pegando. Tô sentindo bastante. Claro que eu tô treinando forte na bike também, então tudo ajuda a piorar a situação, né? Mas enfim. Eu acho que na próxima eu não vou comer uma barra de chocolate antes, na jantadeira, tá? Fica a dica pra vocês. Vou até botar o título desse vídeo, não como uma barra de chocolate antes de um treino. Cara, pra ver como a nossa mente é muito mais forte sem a gente saber da parada. Por isso que às vezes eu não gosto de conhecer o percurso. Eu ainda não... Eu não sei se é bom ou não é bom conhecer o percurso. Porque, olha só, eu tava fazendo força, tá? Pra terminar os 34. E eu estava no 35. Eu me liguei no vídeo ali, naquela hora ali, bem no vídeo ali, vocês viram minha reação, bem na hora que eu tava... Eu falei, velho, como assim 35? Né? E eu achei que eu tava fechando 34. E eu ia fazer os 34 e falei assim, meu, não consigo mais nenhum metro a mais. E eu fechei 35. Tipo, sabe? Eu falei, né, ali, idiota, mas não deveria ter falado, mas eu falei porque eu tava, assim, num estado, cara, tipo, meu, que eu não queria fazer 1 metro a mais de treino, sabe? E provavelmente isso foi pra ser assim, né? E eu fechei 35. Outra coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo, eu acho que um monte de gente vai ficar meio emborrado, vai ficar meio assim, meio que, não sei não sei o que. Mas é a realidade, cara, pelo menos que eu enxergo. Não sei qual a opinião de vocês, mas comentem aí. Muita gente foge, entra nessa vibe de tipo assim, nossa, não quero correr rápido, eu tô só pela alegria de correr, pela não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque tem medo de fazer esse tipo de treino. Essa é a minha opinião. Porque eu sinto muito medo de fazer esse tipo de treino. Mas eu me sinto muito bem quando eu encaro esse medo. Quando eu vou lá e enfrento um desafio. Cara, que eu tô me cagando pra próxima semana. Tipo assim, meu, velho. Amanhã eu tenho 14K de rodagem, velho. Minhas pernas estão explodindo, tá ligado? Cara, isso me deixa assim muito... Tá, Breno, pra que fazer isso? Por que correr rápido é legal, velho? Tá ligado? Correr mais rápido, ter mais performance é gostoso, né? Eu tava falando isso no Instagram agora. Cara,
não existe uma pessoa no mundo que vai falar assim, cara, não, eu estar num nível melhor de corrida é ruim. Nunca que vai ser ruim, nunca. Não existe esse negócio, porque você se sente muito mais flow na corrida. Você consegue, não tô falando num treino desse, né? Mas tipo, tu treina assim, você levanta a tua performance, né? Tua eficiência na corrida. Então você vai fazer um treino aqui ou aqui com seus amigos de rolê, cara, você vai se sentir muito mais natural, muito mais no flow, tá ligado? Você vai voar. E é muito bom, né? Só que para sentir esse muito bom, esse flow absurdo, essa coisa boa, essa conexão com o esporte, com um físico, tudo misturado, precisa passar pelo fogo, né? Precisa ser forjado na porrada, né? E é o que eu tô fazendo, é porrada, velho. Por que vocês acham, vocês vê, né? Muita gente vê só o resultado, quando o cara tá lá no pódio, quando o cara tá, tô falando de gente da elite, tá, gente? Não tô falando no meu caso, que maratona eu não cheguei nem perto do pódio. Mas quando o cara tá ali, tipo, pô, posta lá o treino no Strava, né? Nossa, cara, a prova no Strava, caramba, que louco, olha só. Tipo, ninguém vê o rolê por trás disso. É doloroso pra caramba. Então por isso que ninguém quer passar por isso, sabe? Muita gente foge desses treinos. Eu tava falando no Instagram. Cuidado com o que você fala pra você mesmo. Porque a gente conta um monte de mentira pra gente, inventa um monte de mentira. Tá? Eu tava falando agora. Eu tô muito mais medo de correr a maratona no Rio, né, pra quebrar meu RP, meu recorde pessoal, do que correr os 100 km, que eu falei que eu vou correr esse ano. Porque os 100 km eu vou correr, sei lá, numa prova de trilha, sei lá, vou correr os 100 km, tanto faz, mas, tipo, né, é outra vibe agora. Cara, correr pra fazer tempo, velho. Um monte de gente foge por causa disso, tá? Um monte de gente pula pra ultras de trilha. Eu não tô falando que não tem nada de errado nisso, tá? Não tem nada de errado nisso. O importante é se divertir, correr, ser feliz. Se você tá sendo feliz, show. Mas sei lá, eu acho palha essa parada que o pessoal, tipo assim, ai não, eu não ligo pra performance, não sei o que, tem um monte de gente que entra nessa onda assim. Mas não por causa que a onda é legal. Porque se você entra nessa onda porque acha isso bacana, meu, animal, irado. Agora, né, tem gente que entra só porque não quer passar sufoco dos treinos mesmo. Tem que passar sufoco, velho. A gente tá aqui pra fazer força, cara. Tem saúde, tem condições. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você tem alguma condição de fazer algum tipo de treino, alguma coisa, né? Então, vamos dar o nosso máximo, vamos fazer acontecer. É o que eu tô tentando. O importante é tentar, né, cara? Mas se eu não conseguir, não importa, cara. Você tentou, pelo menos, né? A gente faz todo esse trabalho pra, às vezes, dar um resultado negativo, como já deu várias vezes comigo também. E vai dar, muitas ainda. Porque é sempre assim, a gente erra, uma hora, pum, vai. Nós, fechou? Paz, amor, é nóis. Até a próxima. E pensa, só vai.